A paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do professor Álvaro Bruno para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical da nossa querida Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Estamos no quarto trimestre de 2021, a lição de adultos. Estamos estudando acerca do apóstolo Paulo. Estamos na lição número 11, hoje é dia 12 de dezembro de 2021, hoje é comemorado o Dia da Bíblia. Deus abençoe todos aqueles que publicam Bíblias, Deus abençoe toda a igreja protestante brasileira, todos que amam a Bíblia, meus parabéns. Quero te pedir já de antemão, já deixa aqui embaixo o seu gostei, se inscreva no canal e incentive todos os seus amigos, colegas, irmãos a se inscreverem também no canal do professor Álvaro Bruno. Vamos aumentar essa família e vamos invadir os 4 cantos da terra com a palavra de Deus. Vamos então à lição número 11, 12 de dezembro de 2021, o zelo do apóstolo Paulo pela sã doutrina. Texto áureo diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. 1 Timóteo 4,16. Verdade prática. A Igreja de Cristo é a única instituição divina na terra que preserva e defende a sã doutrina diante dos enganos e males das heresias. A leitura bíblica em classe nós encontramos em 1 Timóteo, capítulo 6, do versículo 3 ao 6, o versículo 11, também 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 14 ao 17. Se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais, mas é grande ganho a piedade com contentamento. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que, desde a tua meninice, sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. O objetivo geral desta aula é asseverar o zelo pela sã doutrina. Objetivos específicos. Primeiro, conceituar e correlacionar ortodoxia e heterodoxia.
Segundo objetivo, advertir a respeito da ameaça da corrupção doutrinária. E terceiro objetivo, apresentar a igreja como a guardiã da sã doutrina. O ponto central, ele nos indica, é preciso zelar pela sã doutrina. Tudo isso é o que nós vamos ver. Então, a introdução ele coloca qual o fim do mandamento. Por que devemos zelar pela sã doutrina? Qual é o ponto de equilíbrio da sã doutrina? Então, o assunto que vamos estudar responderá a essas questões que se mostram importantes para a nossa caminhada na vida cristã. Que o Espírito Santo o enriqueça, nos enriqueça na graça e no conhecimento. Então, qual é o fim do mandamento? Por que devemos zelar pela sã doutrina? E qual é o ponto de equilíbrio da sã doutrina? É isso que nós vamos ver. Primeiro, ortodoxia versus heterodoxia. Vamos ver o que é isso. Primeiro, dois termos técnicos importantes. Então, já fique calmo, não é nenhum palavrão, são dois termos técnicos. E o que significa? Ortodoxia e heterodoxia são dois termos técnicos necessários à teologia para compreender a distinção, a separação entre ensino correto e desvios quanto à doutrina bíblica. Então, ortodoxia e heterodoxia são dois termos técnicos para a gente ver qual é a diferença do ensino verdadeiro para o ensino falso. Esses termos nos ajudam a compreender a preocupação de Paulo com a invasão de heresias nas igrejas locais. Então havia, já na época de Paulo, a entrada no meio dos cristãos de muitas heresias, muitas coisas que não estavam de acordo com a palavra de Deus. Então vamos ver o que é, qual o conceito de ortodoxia. Primeiro, na linguagem grega do Novo Testamento, a palavra tem como prefixo ortos e significa, então ortos significa o que é direito, o que é reto, o que é certo. Já vamos pegar essa referência aí. 1 Timóteo 4, abra sua Bíblia aí, por gentileza, a Bíblia de Estudo Pentecostal, se possível, né? Se você tiver uma, você já deveria ter uma já faz tempo, mas enfim, 1 Timóteo 4 e o versículo 1. Mas o Espírito Santo diz expressamente que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, abandonarão a fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Olha que coisa forte, doutrinas de demônios. Então, o ortos em grego significa o que é direito, o que é reto, o que é certo. Então, a definição técnica para a palavra ortodoxia diz respeito à absoluta conformidade com um princípio ou doutrina. Absoluta conformidade com um princípio ou doutrina. Isso daí é o significado de ortodoxia. Ele diz, na teologia cristã, o termo refere-se ao modelo bíblico das sãs doutrinas, das sãs palavras. 2 Timóteo 1:13, ele diz assim, estou lendo na Bíblia de Estudo Pentecostal, da nossa CPAD, conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e na caridade que há em Cristo Jesus. Na fé e na caridade, no amor que há em Cristo Jesus. Isso daí
são as sãs palavras. Então, tudo que Paulo ensinou, ele está dizendo que Timóteo deveria seguir, deveria repetir, deveria praticar e deveria também ensinar. Então, logo, a doutrina cristã é ortodoxa enquanto for coerente com o que Cristo e os apóstolos ensinaram. Então, o que seriam as sãs palavras na visão do apóstolo Paulo? É o evangelho de Cristo conforme foi ensinado pelo próprio Cristo e também pelos apóstolos e os primeiros cristãos. Então, isso é ortodoxia. Tá? Segundo, conceito de heterodoxia. O prefixo hétero significa diverso, variado. Assim, heterodoxia nos remete a opinião diferente. Olha uma definição. Segundo, oposição aos padrões, normas ou dogmas estabelecidos. Então, veja, opinião diferente, né, que não tem nada a ver com o que foi ensinado, tá? E oposição aos padrões, normas ou dogmas estabelecidos. Então, imagine você, se você entra numa empresa que já tem aí 100 anos de caminhada e você começa a questionar a maneira, os dogmas, as normas da empresa, os padrões da empresa, você começa a se opor a tudo isso. Então, você está praticando o que ele chama aqui de heterodoxia. Então, dentro do nosso conceito aqui, se a ortodoxia tem um só parecer, né, ou seja, todo mundo seguir aquele modelo, a heterodoxia implica várias opiniões a respeito de um mesmo objeto. Então, tem um objeto, cada um tem uma opinião diferente, cada um pensa como quiser, avalia como quiser, diferente da ortodoxia. Tá? Para o apóstolo Paulo, a igreja deve manter a unidade doutrinária da fé e combater com veemência aquilo que nós acabamos de ler em 1 Timóteo 4:1, as doutrinas de demônios. A igreja deve ser, portanto, ortodoxa. Às vezes a gente ouve essa palavra dentro do nosso imaginário coletivo, dentro do nosso viver social. Ortodoxia acaba parecendo uma coisa ruim, mas pelo contrário, é uma coisa positiva. Tá? É você guardar aquilo que você aprendeu dos seus pais, toda a educação, todo o respeito, né? Toda coisa boa. Então, quando você guarda as coisas boas que aprendeu, você é uma pessoa ortodoxa. Aí ele diz aqui, sua advertência é um antídoto para nós nos dias de hoje. Devemos, pois, fortalecer a unidade doutrinária em nossas igrejas. Então, o ensinamento bíblico, ele precisa ser um ensinamento bíblico para todas as igrejas que servem ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, o lema da reforma, somente a Bíblia, somente a palavra de Deus, não é interpretações, né, e comentários. Nós temos que seguir o que está escrito na palavra de Deus. Isso é ser ortodoxo. Fora disso, é heterodoxia. Cada um interpreta a Bíblia como quer, fala como quer, vive como quer, não segue a normativa, as regras básicas de interpretação, compreensão e prática da palavra de Deus. E aí ele faz o resumo do tópico 1, dizendo, com ortodoxia nos referimos à doutrina cristã, o Evangelho de Cristo, enquanto for coerente com o que Cristo e os apóstolos ensinaram. Com heterodoxia, tudo o que for diferente disso. Ou seja, doutrina de demônios. Vamos ao tópico número 2. A ameaça de corrupção doutrinária.
a chamada heterodoxia. Primeiro, a advertência do apóstolo. Em 1 Timóteo, Paulo adverte acerca de alguns que não ensinem outra coisa. Aqui a palavra outra é heteros, diverso. Por isso Paulo se refere a outra doutrina, como a que nada tinha a ver com a genuína doutrina de Cristo. Então, era um outro evangelho que estava sendo pregado. Hoje nós temos aí alguns evangelhos sendo pregados no nosso país. Qual é o evangelho que você está seguindo? O que está na Bíblia, o coerente? Aí ele diz, por isso Paulo se refere a outra doutrina, esse zelo para preservar a sã doutrina trazia um contexto de homens sem escrúpulos, que não respeitavam os ensinos apostólicos. O apóstolo os identifica como lobos cruéis, vestidos de ovelhas que investiam contra o rebanho de Deus, não o perdoando. Se você for comigo, pegue aí a sua Bíblia de Estudo Pentecostal, Atos capítulo 20 e os versículos 29 e 30. Numa outra lição anterior, nós já lemos essa referência. Se você perdeu alguma aula, clique aqui embaixo na playlist, assista para você não ficar perdido. Atos capítulo 20, versículos 29 e 30, assim está escrito: porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Então veja, entrarão lobos cruéis e no meio do próprio rebanho iriam se levantar homens que falarão coisas perversas. Então essas pessoas, Paulo aqui estava advertindo a igreja. No segundo, quais eram os problemas de ordem doutrinária? Vamos ver o que é isso. As igrejas plantadas por Paulo e outros apóstolos no primeiro século sofreram com a infiltração de conceitos filosóficos pagãos e judaizantes na interpretação da doutrina apostólica. Aí numa aula nós falamos dos judaizantes e falamos também dos gnósticos. Se você perdeu essa aula, dê uma olhadinha aqui na playlist e vai até lá e assista. Nas igrejas, por exemplo, como a de Corinto ou Éfeso, havia os que afirmavam crer no evangelho. Olha só que coisa terrível. Criam no evangelho, mas não renunciavam os costumes pagãos. Eles queriam crer no evangelho, seguir o evangelho, mas também queriam continuar nos costumes pagãos. Queriam continuar adorando, idolatrando outras coisas. Outros traziam a bagagem religiosa do legalismo judaico aliada ao gnosticismo. Então eram judeus convertidos ao cristianismo, mas que queriam continuar praticando a religião judaica ao mesmo tempo com a religião cristã. Está lá em 1 Coríntios 1 e 11. Se você abrir a sua Bíblia de Estudo Pentecostal, a gente pode ler junto. Diz assim: porque primeira aos Coríntios 1 e 12. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. 13. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Então veja que eles estavam aí misturando, de acordo com a liderança, eles estavam investindo nessa liderança, trazendo consigo uma bagagem do legalismo
judaico. Deixe-me ver aqui primeira, 2 Coríntios 1:12, que diz assim, 1:12, porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e maiormente convosco. Então, simplicidade, sinceridade de Deus, né? Testemunho da nossa consciência. Então, Paulo estava combatendo o judaizante, né? E também o gnosticismo. É lamentável que hoje haja os que defendem a banalização da graça de Deus para, em nome da graça de Deus, viverem em licenciosidade, tá? Então, eu posso viver do jeito que eu quiser, porque a graça de Deus, ela é maravilhosa, ela me perdoa, eu posso fazer o que eu quiser, depois eu me arrependo, peço perdão e está tudo bem, tá? Um barateamento da graça de Deus. E os judaizantes que confundem a liturgia cristã com a judaica, bem como a moral cristã com o legalismo judaico. Então veja, a Igreja de Cristo pertence a um novo tempo e deve obedecer ao ensino do Novo Testamento. Então a Igreja de Cristo, ela não menospreza o Antigo Testamento, ela não despreza os profetas, os salmos, os livros históricos, a Torá, mas ela aplica os princípios na nova era, a partir de Cristo, a partir dos ensinamentos do Evangelho de Cristo. Então veja, a igreja, ela não pode sucumbir ao legalismo, ela não pode sucumbir a práticas, né, espirituais falsas, equivocadas, sem base bíblica. Ela não pode trazer para o seu cerne psicologias humanas e filosofias humanas a fim de tentar melhorar o cristianismo. É disso aqui que Paulo estava já comentando há 2000 anos atrás, tá? Problemas de ordem doutrinária por causa desses lobos que estavam se infiltrando na comunidade cristã. Número 3, fábulas e genealogias intermináveis. Paulo, escrevendo a Timóteo, no capítulo 1 e o versículo 4, Paulo admoesta Timóteo a tomar cuidado. Vejamos aí, 1 Timóteo 1 e 4. Nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Vejamos aí o comentarista, diz assim: no tempo de Paulo, havia os mestres falsos que propagavam fábulas e lendas da vida judaica, como, por exemplo, culto aos anjos. Colossenses 2:18, se você virar a página, você vai se dar aí com Tessalonicenses, aí você abre logo atrás, né, na carta aos Colossenses, abra sua Bíblia de Estudo Pentecostal, 2:18, que diz assim: ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão, estando em vão inchado na sua carnal compreensão. Então, fábulas e lendas da vida judaica como culto aos anjos, além de não possuírem conteúdo concreto, eles torciam o sentido da verdade apostólica do Evangelho. O apóstolo advertiu a igreja quanto a essas coisas,
e as refutou com veemência. Veja o versículo, capítulo 1, versículo 4, né? Ele diz: não se deem a isso daí, tá? Não é para ficar perdendo tempo. Versículo 4: como te roguei quando parti para Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires alguns que não ensinem outra doutrina. Então eram pessoas criativas, inventavam histórias, fábulas, que eram mentiras, eram invenções, e passando essas fábulas como verdades, como fatos. Esse é o problema. Então aqui nós aprendemos que não podemos perder tempo com querelas infrutíferas, com essas conversas, com esses debates imbecis, vazios, que não levam a lugar nenhum, tá? Então, o conhecimento das Escrituras não é para ostentar vaidade pessoal ou capacidade do intelecto, tá? Mas esse conhecimento das Escrituras é para nos fazer caminhar com o coração puro, com uma boa consciência e uma fé não fingida. Então, quanto mais nós conhecemos as Escrituras, mais a nossa consciência fica pura, fica boa, mais o nosso coração ama a Deus e mais a gente desenvolve uma fé não fingida. É para isso que serve o conhecimento da palavra de Deus. Então, resumindo o tópico 2, Paulo sempre admoestou a igreja quanto às ameaças de corrupção doutrinária, a chamada heterodoxia. Nós praticamos a ortodoxia. Se você não entendeu isso, volta lá no tópico 1 e veja lá os termos técnicos ortodoxia e heterodoxia. Vamos ao tópico 3, a igreja como guardiã da sã doutrina. Primeiro, a igreja é coluna e firmeza da verdade. Em Timóteo, o apóstolo declarou que a igreja sustenta a verdade. 1 Timóteo 3:15, ele diz o seguinte: mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. A igreja é a coluna e ela é a firmeza da verdade, tá? E aí ele diz: por conseguinte, diante das falsas crenças, diante da heterodoxia, a igreja é coluna e firmeza da sã doutrina, da doutrina sadia, da doutrina edificante. Ela é a demonstração viva e santa da verdade revelada nas Escrituras, tá? Então a igreja, ela resguarda a verdade pregada por Jesus e pelos apóstolos. Por isso, a igreja, se vocês observarem, a igreja está sempre com letra maiúscula, que é a igreja como corpo místico de Cristo. A igreja é composta por todos os homens e mulheres de todos os povos da terra, de todas as línguas e nações. Então, essa é a igreja, o corpo de Cristo. Por isso, a igreja mantém e defende a sã doutrina contra todo erro, oposição intelectual, filosófica e religiosa dos falsos mestres. Eu e você precisamos tomar cuidado com os falsos mestres. Daí a importância no nosso meio cristão, Assembleia de Deus, nós temos muito hábito de acompanhar a pregação, ouvindo o pregador e lendo a palavra de Deus e conferindo aquilo que está sendo dito, se está de acordo com a palavra de Deus, para não sermos enganados por falsos mestres, que podem sim
e vão se infiltrar em nosso meio. Então ele diz, não podemos descuidar desse nosso papel. Qual é o nosso papel? Combater, defendendo a sã doutrina, a ortodoxia, combatendo todo erro, toda oposição intelectual, toda filosofia contrária à Bíblia Sagrada, dos falsos mestres. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus para combater os falsos ensinamentos. Por isso que você está aqui no canal do professor Álvaro Bruno e nós estamos estudando a palavra de Deus juntamente com a revista de adultos da nossa querida CPAD. Então nós lemos a revista, olhamos os comentários, comparamos com a palavra de Deus e acrescentamos aquilo que o Espírito Santo vai nos concedendo em cada parte do estudo. Então a igreja é coluna e firmeza da verdade. Segundo, o objetivo do zelo pela sã doutrina. Qual é o objetivo? Então, qual seria o objetivo de zelar pela sã doutrina? Vejamos, preservar o amor de um coração puro e de uma fé não fingida. 1 Timóteo, capítulo 1 e 5, ele diz assim, ora, o fim do mandamento é a caridade de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Esse é o objetivo, na visão do apóstolo Paulo, de zelar pela sã doutrina. Tá? A finalidade da defesa da doutrina é o amor, como prática sincera da fé em Cristo. Na lição anterior, nós falamos do amor, da esperança e da fé. Vimos que a fé e o amor, eles precisam andar par e par. O cristianismo, o evangelho de Cristo, ele é mais prático do que teórico. Tá? Então ele diz assim, o falso ensino e os falsos mestres, eles geram contenda, dissensões e gangrenas na comunhão. O objetivo dos falsos mestres é trazer problemas, é trazer divisão, é trazer contenda, é trazer rompimento. Logo, não há cristianismo ortodoxo sem a prática do amor, de um coração puro e de uma fé não fingida. Então, a prática do amor leva ao verdadeiro cristianismo, leva a uma fé não fingida, uma fé verdadeira. Como nós vivemos numa época em que há tanta hipocrisia, tanto discurso vazio de sinceridade, vazio de uma fé bíblica. E eu e você precisamos zelar, então, pela sã doutrina, como o apóstolo Paulo fez. Número 3, estamos caminhando para o final. A primazia do amor. O fim do mandamento é o amor. Nós já lemos 1 Timóteo 1,5. Em 1 Timóteo, o amor aparece como um freio, um instrumento de equilíbrio no combate às falsas doutrinas. Então, é com amor que se deve tratar essa questão, trazendo equilíbrio. Na Epístola Paulina, o combate nunca é contra pessoas, mas contra as ideias que elas representam. Então, é aquilo que elas falam, ou intencionalmente, ou por ignorância, tá? Elas estão destilando falsos ensinamentos. E nós devemos tratar essas pessoas com amor, combatendo o erro que elas estão trazendo, mas tratá-las com amor. O zelo do apóstolo se dá justamente para impedir que o espírito dos falsos mestres se infiltrasse na igreja.
Nesse caso, o amor, como fim do mandamento, é o antídoto perfeito, é o remédio, né? Ora, o amor de um coração puro é um amor que procede de dentro para fora, não se tratando de mero sentimento. Então, esse amor aqui é o amor de Deus colocado em prática, intencionalmente. Nesse amor, o coração é santificado pelo Espírito Santo, gerando uma pureza interior. Quando você decide amar e você, por amor, você perdoa os seus inimigos, você ora pelos seus inimigos, e então o Espírito Santo gera dentro de mim e de você uma pureza interior. Pois um coração sujo pelo pecado não pode agir amorosamente. Um coração contaminado, um coração cheio de amargura, cheio de pecado, não pode agir com amor. A boca fala do que o coração está cheio. Já um coração limpo diante de Deus recebe e vê as coisas espirituais com transparência. Ele enxerga mais longe. Então, no amor, não há lugar para imparcialidade, pois se cultiva uma boa consciência, uma consciência justa, reta. Nem lugar para simulação, fingimento e hipocrisia, pois se cultiva uma fé não fingida. Então, a pessoa que dá espaço no seu coração para o amor, coloca o amor como tônica primária da sua vida, ela não tem lugar para fingimento, simulação ou hipocrisia. Ela vive com uma consciência não fingida. Deus te abençoe e te guarde. Terminamos então aqui a lição número 11, o zelo do apóstolo Paulo pela sã doutrina e também o nosso zelo pela sã doutrina, pelo verdadeiro evangelho de Jesus Cristo de Nazaré, conforme está registrado nas Sagradas Escrituras. Que Deus te abençoe e te guarde. Deixa aqui embaixo o seu gostei, seus comentários. Não se esqueça de incentivar outras pessoas a se inscreverem no canal do professor Álvaro Bruno. Um abraço, a paz do Senhor e até a próxima, se Deus quiser.